Carlos, você estava falando de muitos dos seus trabalhos assim com a temática africana. Você falou também de trabalhos com orixá e várias pegadas assim que são muito necessárias. E aí a gente queria saber qual é a importância da gente colocar isso na prática, assim, tanto no trabalho com a arte, né, mas também de forma geral na nossa vida, né? Em relação à pegada africana, é isso que você quer saber? Isso é. Então, é aquilo, é todo mundo junto, todo mundo misturado, como você falou agora há pouco, né? E isso faz parte da nossa base, é a nossa cultura. E a gente vem de uma sociedade que, infelizmente, discrimina, né? Discrimina, é preconceituosa, entendeu? E não é só em relação a essa estética e a cultura africana, não. Você pega em relação ao nordestino, em relação né, você pega o baiano. Então, assim, a gente precisa falar e a gente precisa colocar o que é nosso. A nossa temática, valorizar o que é nosso. Veio da África, veio, mas é nosso, é nossa base, é a nossa raiz, né? Faz parte da nossa cultura. A gente tem que falar sobre a religião africana, sim, nas escolas. A gente tem que colocar isso nos nossos trabalhos, sim. A gente tem que colocar isso nos nossos adornos, né? Nos nossos acessórios, né? No nosso dia, que são lindos, assim. Eu tenho um brinco. As estampas africanas são incríveis. Eu adoro aquele colorido deles, né? Assim, eu não uso, Carla, não uso, mas eu acho incrível, né? Como padrão, acho bonito. Valorizar o do índio, né? Como esse colar até que eu estou usando aqui. Então, assim, você tem que ter esse cuidado, eu acho importante, acho muito importante colocar, porque o preconceito tem todo dia, né? A gente está vendo todo dia. Todo dia você abre, vê o jornal, tem uma coisa em relação a cabelo, em relação a costume, em relação à própria religião. Uhum. Então, eu acho que tem que estar inserido em tudo, principalmente na arte. Sim. Muito dessa estética, assim, a gente não... Você não vê muito, por exemplo... Agora, claro, a gente está tendo essa preocupação, a gente está começando, né, nesse processo. Mas você não vê, assim, ou não via, coisas de moda, revista, propaganda, com a estética negra. Né? Não via. No entanto, ontem eu estava começando a ver um documentário sobre a estética da religião africana mesmo, né? E apareceu desculpa, eu não sei qual é a designação mais respeitosa, mais a negra, né? Pele preta. Ela apareceu, o rosto dela apareceu de uma forma bem lenta. E eu pensei, nossa, como é linda nos seus traços, como uma sociedade não pode enxergar isso, a beleza nisso. Como aqueles traços que são característicos do povo. É linda. Como a gente não enxerga isso? Como a sociedade não enxerga isso tudo, esse colorido que você falou? Porque então, vem tudo daquela coisa... um processo que a gente processo histórico, né? Que precisa ser quebrado isso. Assim, a gente tem que aprender. A gente viveu e acho que a gente tem que aprender. E, infelizmente, assim, eu não quero ir para essa área, mas não tem como a gente fugir e falar. A gente está vivendo um momento de retrocesso absurdo, principalmente em relação a essas questões. Né? Entendeu? Como agora eu vi que foi dito que o negro precisa usar cabelo curto, né? Cortar os blacks. Então, assim, que eles têm um orgulho, né, daquele black, daquela coisa toda. Então, são coisas que me chocam,
E você tá vendo, e as coisas estão sendo banalizadas. O cara morreu asfixiado naquela rede de supermercados, entendeu? E ouvindo, pare de se vitimizar, pare com isso. Quer dizer, a gente precisa falar e precisa colocar e precisa aceitar, né? Lógico que a gente bate em barreiras também, daí são os dois lados, né? Que na verdade não deveria existir os lados, que tem alguns que acham um absurdo uma pessoa branca usar um turbante colorido, né? Usar uma bata, e se sentem agredidos. Eu já vi disso também, né? Eu já presenciei isso. Mas, assim, gente, nós somos seres humanos. Eu acho que a gente tem que colocar isso na nossa mente. Nós somos seres humanos, vivemos todos juntos e temos que nos aceitar, temos que nos respeitar, né? Então, Eu vou pedir um parênteses, assim, quanto a essa questão aí é opinião pessoal, Samantha, né? Essa questão aí da apropriação cultural, né, que muito se discutiu, eu acho que isso só tem a perder aliados. Porque uma pessoa que usa, você falou assim, do cordão e tal, eu gosto dessa estética, eu gosto do colorido. Eu tenho uma saia, por exemplo, que tem o tecido africano, eu comprei de uma africana, ela estava vendendo no centro do Rio. Então, assim, eu gosto dessa estética colorida. sim. Eu faço isso como uma homenagem pessoal a essa estética, a esse povo, né? Que eu respeito, que eu amo. Então, assim, as pessoas me impedindo de fazer essa homenagem, eu acho que acaba perdendo aliados. É o racismo, né? Não o reverso, isso aí para mim. Não. Pra mim também não. O racismo Não, reverso. eu peguei até o próprio Bruno. Ai, gente, me bolou. Que ele pegou e ele falou que ele é um racista. Como é que ele falou? Na reportagem desse, que ele falou que ele tá se despindo do racismo que tinha. E eu descobri uma coisa que, assim, que eu vou falar. Eu sou do Sul, né? Sou morena e tal. Mas eu fui criada dentro de coisas, de parâmetros completamente racistas. Completamente racistas. Eu sou descendente de sírio-libanês. E eu me assustei muito uma vez que eu sei com a minha prima, e nós fomos num barzinho, eu lembro que descia uma escada, e você não via muita gente negra em Curitiba, não via. E eu vi tanto, 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 tanto. E eu fiquei, nossa, por conta em relação ao preconceito. É uma sociedade, e assim, eu tinha uma outra visão, sabe? É vergonhoso, assim, mas eu acho que eu preciso colocar, porque eu fui criada dentro de uma redoma que eu tinha uma visão. Eu tinha uma visão em relação a isso e que mudou completamente. E assim, e quando eu vim para cá, vim para o Rio e tal, que você começa a usar e você vê pessoas questionando o fato de você estar se apropriando de um elemento que teoricamente não faz parte da sua cultura. Coloco teoricamente entre aspas, né? Porque se tratando de cultura, é aquilo que eu te falei, faz parte da nossa raiz, universal. né? Faz parte. Então eu não estou me apropriando. E eu acho que é o que você colocou. É bom você ver alguém utilizando. Eu acho bonito alguém usando o adorno indígena, por exemplo. Né? Eu acho lindo aquelas mulheres com um turbante, né? Com uma sobreposição de tecidos estampados nas ruas. Mas, assim, eu confesso que eu fiquei muito chocada quando eu presenciei essa questão de você querer aparecer, sabe? Foi uma situação desagradável, tipo, você quer aparecer, isso não te pertence, você não pode estar usando isso. Na verdade, essa agressividade é ruim porque perde aliados. Pessoas que poderiam estar lutando junto, acaba que as pessoas elas começam a desconsiderar estar ali do lado. No entanto, eu sou contra essa ideia de reverso. Reverso, para mim, eu acho que não existe. Branco não sofre essa questão. Né? Não questão de sofrer. Não estou falando de sofrer, não, porque branco não sofre mesmo, não. Eu estou falando em relação assim, por exemplo, você não vai namorar, eu tenho um filho e não vai namorar uma menina negra. Mas eu conheço famílias negras que não querem que seus filhos namorem pessoas brancas. Não aceitam. É desta forma. Não em termos de sofrimento, tá? Eu estou falando assim, da mistura. O reverso é nessa pegada. Não em termos de sofrimento, não. Porque o branco não sofre.
Porque assim, a gente realmente não entende a luta se você não está inserido naquela realidade. Eu É. realmente não tenho como sentir, né, o que uma pessoa sente no racismo. No entanto, a minha luta sobre o feminismo, a gente entende porque a gente vive essa questão do problema da sociedade machista. Então, longe de mim falar que eu sinto a sua dor, A gente não eu sente. não Você não sente, sabe. não tem É. como. Você tem que estar inserido naquela realidade. No entanto, eu como mulher, eu sinto este peso da sociedade machista e como eu tenho essa luta em mim, a luta feminista, né, a luta pelas crianças principalmente. Quem é pelas crianças, né? Quem é pelas crianças? Então, essas minhas lutas, assim, eu luto porque eu vivo esta questão. No entanto, a pessoa que vive essa questão, as questões, elas são empáticas quanto à luta do próximo. Se você sabe que você tem dificuldades para fazer certas coisas, você entende também que essa pessoa também tem muitas dificuldades, muitos obstáculos para vencer outras coisas. Então, assim, eu tenho empatia pela luta do próximo. Então, essa questão de você homenagear, né, essa outra luta em questões estéticas, eu acho importante, porque para passar a ser o belo, a ser o normal, a pessoa com outras características diferentes daquela padrão, Uhum. ela tem que estar ali também para demonstrar que aquilo também é belo, para as pessoas entenderem que aquilo é belo, que aquilo é aceitável, aquilo é lindo, e a gente precisa compreender. E por que não? O outro também não pode usar, porque isso tem que ser espalhado, né? É, Tem que ser espalhado. As pessoas é. precisam entender que isso não, cabelão black é a coisa mais Mais linda, linda. É, coisa mais linda. tem um. Minha Eu filha, fico. desde Assim, pequena, a Bela, ela desde pequena, eu tive esse cuidado, porque ela tem o cabelo bem enroladinho, para ela entender desde pequena que a beleza dela é fundamental. É fundamental. Ela podia estar agora, uma adolescente, com problemas para o cabelo dela, porque, claro, a sociedade fala que o bonito é o cabelo liso e tudo mais. No entanto, trabalhando isso desde cedo, para ela entender que a beleza dela, ela precisa cuidar da beleza dela, porque a beleza dela é fundamental, é é a linda. essência dela, né? É a essência dela. Então, hoje, ela aprendeu a cuidar de si própria. Não, Ela graças aprendeu a gente já está no movimento de aceitação do seu próprio cabelo, né? isso. Cacheado, então vamos tratar Das desses características, cacheados, assim, das é, características físicas, né? físicas, né? Exatamente. Entender que você é belo do seu jeito, isso é fundamental. Então, isso é um trabalho de formiguinha mesmo, de educação. E a gente não precisa forçar ninguém a nada, é entender que você é belo do jeito que você é. E É, porque todos precisam respeitar. a criança, ela não tem esse preconceito. A criança, ela não tem isso. É o adulto que coloca na criança, Uhum. né? Então, acho que tem que trabalhar tanto em relação às etnias, ao preconceito com as etnias, quanto a sua opção sexual, vamos colocar assim, né? A orientação, sim. A orientação que vai, que eu não consigo entender, eu acho que tudo, o que é importante é você amar e você estar com quem você quer estar, independente, né? Uhum. E assim, a gente vive uma sociedade extremamente preconceituosa. Então, acho que a gente precisa colocar esses assuntos sim, e utilizar a arte para falar sim, né? E vamos ser. Alguma turma ainda vai meter o pau porque você está abordando esses assuntos na arte, né? Uhum. Você vai ser tratado como vagabundo. É, É o que acontece, infelizmente. Mas quando você vem com essas questões, você vai ser tratado como vagabundo, porque você não sabe fazer, né? Você se aceitar, você aceitar o seu corpo, aceitar quem você é, né? Então, isso aqui é só casca. Aquilo que eu falo, gente, isso só é casca. Então, a batalha é difícil. é. A batalha é difícil, né? São anos e anos e anos em cima de uma falsa moralidade, né? E
mais a gente vai quebrar. Acredito É. muito que a gente vai quebrar. Tem que ter orgulho, sim, do seu black, tem que ter orgulho, sim, da sua pele. Eu assisti uma peça um tempinho atrás, que a Lívia tem um livro, óbvio, né, na sua bela coleção. É O Pequeno Príncipe Preto. Eu tive a oportunidade de Aham. ir lá Tem até assistir. uma peça, né? Tem uma peça. Tem. Eu fui lá assistir. E, assim, tem uma parte que ele fala que ele fez essa peça, na verdade, também porque, quando era criança, a professora disse que ele não poderia ser príncipe por conta do tom da sua pele. E, enfim, a gente sai da peça chorando, né? Ele sai da peça chorando, é incrível. E aí o ator, no momento, ele fala assim: o meu nariz é de batata. Eu adoro batata. A minha boca é carnuda, a minha boca é linda. Então, assim, é importante, sim, as crianças precisam entender que elas são belas do jeito delas. Isso é Mas fundamental. Então, a arte traz isso. foi o ano passado. Teve o. Ai, meu Deus, foi da Cine Teatro, que é a Bela Adormecida. Foi um infantil, tá? Tudo branco, atriz negra, lindíssima, 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 lindíssima. Eu fiz uma roupa para ela baseada, e essa não tive a costureira, foi eu que fiz mesmo. Trabalhei com. Eu misturei a seda com a juta. Eu fui nos pontos, né? Uau. E ela começou assim, mas foi muito interessante observar a reação do público. Que o pessoal foi esperando assistir o espetáculo, a loira, os olhos azuis, daí você encontra uma negra dançando no batuque, sabe? Uma coisa bem. Forte, Teve gente que não visceral. curtiu muito. Amaram, inclusive o ator que fez, né, o Pequeno Príncipe estava lá para assistir. Então é importante colocar isso, é importante você trazer isso. E daí você fala, isso não é Cinderela. Eu vi criança falando isso, entendeu? Agora você precisa se identificar. Porque agora tem Barbies lindíssimas negras, né? Mas antigamente não existia. Era só loira e olha lá uma ruiva, Uhum. né? Exato. Loira. Agora você tem a série completa, né? Até ela com vitiligo tem. Então, da aceitação, de você se aceitar. Uhum. Exatamente. Mas essa vocês podem dar uma olhada também lá. Essa tá na página da Cine Teatro. Essa que ela negra. Linda, 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 linda. Demais. Bom, agora mudando um pouquinho, falar de um outro projeto seu, que é o Caixa para Brincar. Caixa para Brincar. Sim. Então, Caixa para Brincar. Como surgiu? Começa assim, como surgiu? Como surgiu mesmo. Como surgiu Caixa para Brincar? Eu sou aquela mãe que sempre participa na escola da filha, né? Então, eu ajudo, daí a escola da Isa tem a Semana Cultural. E nos últimos anos, tudo que estava sendo produzido de artes, atividades, estava sendo vendido por um preço simbólico e destinado a instituições, né? Então, a última nós revertemos, acho que em leite, não sei quantas caixas de leite. Eu vou e ajudo. E dava aula de arte para as crianças, uma salinha e tal. E a primeira vez que eu participei foi fazendo mamulengo, boneco de mamulengo. Eu estava acabando o Nordestinos, né? E tem fotos ensinando as crianças a fazerem uma papel machê. Aquela técnica do você amassar, né? E eu sempre tive vontade de dar aulas, montar oficinas e aplicar essas oficinas para criança, porque eu já dei oficina fora, mas para adulto, de capacitação para cenografia, para indumentária, fora do Rio, né? E eu falei, quero dar para criança, então vamos para a linguagem infantil, porque assim, eu tenho uma sobrinha que ama criar, minha filha adora criar, acostumada com isso, né? E daí, beleza, montei o projeto, falei, vou apresentar para as escolas como uma atividade extracurricular. Surgiu a pandemia, né? Mergulhou para água abaixo a minha ideia inicial. E conversando com a minha irmã falou, cara, por que você não coloca isso numa caixa, não entrega, não faz um explicativo e manda para as pessoas? Eu acho isso legal. Daí, inclusive, o nome foi minha irmã, que é artista plástica também, que deu o Caixa para Brincar. E a proposta da caixa é essa, é uma linguagem mais simples, um olhar voltado para você preservar, para você reutilizar, para você reciclar os objetos, né? A criança recebe na sua casa
eu vendi muito pelo WhatsApp, aqui para Niterói, que tem uma pessoa de confiança que entrega para mim, mas coloquei lá para vender também para fora. E dentro dessa caixa vai tudo para a criança confeccionar 2 bonecos, 2 fantoches. Eu estou nos fantoches. Então eu criei séries, né? A série de Mamulengo, a série dos monstros, que é para você fazer bruxa, para você fazer a múmia, para você... É assim, e respeitando a criança, respeitando o olhar dela. Eu coloco um passo a passo, mas não significa que ela tenha que seguir aquele passo a passo. Então, vai tudo para ela colocar. E assim, agora nós vamos lançar a caixa das fadas, né? Eu vou lançar a caixa das fadas. E a próxima são as caixas com especialidade em folclore brasileiro. Meu Deus. Adulto pode brincar também, peraí. Pode. Agora eu vou falar aqui no bate-papo. Eu pensei em montar uma sobre orixás, mas eu quero conversar, quero ver se isso é possível, né? Como respeito à parte religiosa. Assim, mas eu acho interessantíssimo. E o gostoso é você fazer. Então, a proposta da caixa é integrar a criança com seu pai ou com seu tio, com um responsável, né? Porque, assim, uma criança maior vai ter uma facilidade, mas a pequenininha, né? Então, eu coloco anel de latinha, daí vai o isopor, e vai a tinta, e vai a cola. Eu coloquei a cola de silicone, que é uma cola boa, que não faz mal para a criança e que tem né, um bom efeito, com uma cola quente, sem ser a cola quente. Só não vai a tesoura. E só não vai a criatividade. Ali é a criança que viaja, né? Mas vai assim, daí falando, voltando, retomando, como tudo está interligado. Quando eu montei a caixa sobre Mamulengo, eu falei, vou colocar um tom de pele. Mas eu falei, o que é tom de pele? Né? O que é tom de pele? Como é que eu vou... Daí eu coloco 3 tons, 3 cores de mãozinha, para a criança escolher, e cabelo, 3 cores de cabelo, para a criança escolher o seu tom, escolher a sua proposta e colocar, né? Então, essa que é a caixa, a ideia, a essência da caixa para brincar, né? É você unir. Assim, e eu tive uma experiência com uma criança que eu me coloco à disposição também, né? A criança leva a caixa, tá ali o meu WhatsApp, a criança marca comigo, se tiver alguma dúvida, como eu já fiz isso outras vezes, e a gente faz uma aulinha, um bate-papo rápido não, que leva às vezes 1 hora, né? A gente chama né? Mas aqui a hora passa muito rápido quando você está trabalhando, né? E essa criança, ela estava com uma certa dificuldade de montar um boneco, né? Ela estava com dificuldade de colocar e tal. E eu comecei a explicar. E daí foi me dando uma angústia imensa, que eu falei assim, eu quero estar no teu lado e eu não posso estar no teu lado. Porque tem coisas que você vai pegar a linha, você quer mostrar, você quer aprende olhando, né? Assim, e pelo vídeo é muito esquisito, é muito frio. E nós fomos conversando e fizemos isso em 2 etapas. Trabalhei com essa criança 2 etapas. E no final surgiu um ninja. Eu virei para ele e falei, olha só, não é porque a tua caixa é de pirata que você precisa fazer um pirata. Você pode criar o que você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer um índio. Porque eu mando as peninhas e mando, né? Eu mando N elementos. Então, assim, possibilidades para a criança criar a sua linha. E daí, quando eu vi isso, ele fez um ninja. E foi muito gratificante de ver, sabe? A superação dele, porque ele estava com uma dificuldade em conceber o boneco dele, né? Daí eu acho que bate um pouco do perfeito, de você querer algo perfeito e para ele não estava perfeito aquele pirata. Daí veio o ninja. E foi muito legal, eu fiquei muito feliz com o resultado, né? Eu recebo fotos, assim, que assim, eu não posto nada sem autorização dos pais, né? Sem o pai falar que eu posso estar postando. Eu acho que tem que ter esse cuidado. Mas me mandam pelo Zap, então eu vejo, assim, umas coisas muito fofas, assim, sabe? E é muito gratificante isso. E eu coloco, tem que ter um cuidado, porque vai anelzinho, vai pedrinha, vai... Então, assim... a idade, a criança com 4 anos, a minha filha não colocava na boca, mas sei lá, ela com 5 anos passou a fazer coisas que ela não fazia quando ela tinha 3. Então, né? A gente, mãe, passa por isso, né? Fala assim, gente, você agora você tá colocando esse troço na boca, tira esse negócio na boca, você engolir, né? Então a gente tem que estar atento. Eu sempre falo isso, que a caixa para brincar, eu recomendo que a criança pequena não fique sozinha. Sempre tem um adulto de olho, né?
por conta do barbante, por conta da cola. A tinta é tinta guache. Eu trabalho com os materiais de primeira linha, eu procuro colocar as coisas de primeira linha. Mas nunca se sabe, né? Criança é criança. E é terapêutico aí. Eu Sei achei muito. incrível essa ideia, porque também volta para a brincadeira, né, Volta, artesanal. volta. E é Agora eu vou te mágico, fazer né? uma Quando ela pergunta. cria, assim. Exatamente. Você coloca a criatividade, né? Sim. Que a gente vai tolindo, né? A Não, é aquilo criança que é que criativa eu falei. naturalmente. Aquilo que eu falei um pouco, só te. Não te cortando, Samantha, do olhar do material. Uhum. Porque, assim, você dá as possibilidades. Por exemplo, o gancho do gancho é feito com ganchinho de parede. Entendeu? Então, é você olhar que aquilo pode virar alguma coisa. Né? Você pode pegar. A latinha virou o chip do astronauta, do ET. A minha sobrinha, ela tem, né, ela fez alguns bonecos já, e ela construiu um teatro. Nossa, Então, Uau. assim, tudo reciclado. Então, assim, eu mandei o bigode, daí eu corto, daí o que é o bigode? Agora estou mandando algumas dicas do que eu utilizo nos meus trabalhos, como a bucha vegetal, que dá um cabelo incrível, né? Você bate no barbante, você bate no plástico. Assim, até voltando dentro um pouco daquela questão que a gente falou, o próprio Bombril, eu lembro que a Isabela, no passado, eles fizeram uma nega maluca, e delas fizeram bolinhas de Bombril para fazer o black. Ficou incrível, né? Só que, infelizmente, a gente bate, seu cabelo é de Bombril, naquela coisa. Mas não eu tô falando em termos de material, né? E eu fiquei preocupada de fazer as bolinhas de Bombril, e a professora dela falou assim, não tem problema nenhum. E a professora negra falou assim, não tem problema nenhum. Vamos fazer as bolinhas. Encheu, fez um black de bolinha. Ficou fofo demais, sabe? Porque daí você bate dentro dessa coisa que a gente tenta quebrar, mas assim, eu falei, vou fazer uma caixa sobre índio. Eu dei conversando com minha irmã, falou, cara, mas será que é legal você fazer? Será que você não vai bater? Por que não falar? Por que não colocar? Entendeu? Eu não estou tratando como um objeto. Não, eu acho tão bonita a cultura, né? As pinturas. E daí dentro dessa caixa de índio, já fico imaginando que eu posso dar dicas, por cada tribo tem um estilo de pintura. A pintura de guerra, a pintura do casamento, né? Os rituais. Por que não colocar isso e você vai passando de uma maneira lúdica? Então as ideias estão assim fervilhando na cabeça. Sim, sim. Porque querendo ou não, você vai trabalhar a história também, né? Exatamente. A história dessa cultura. Exatamente, para o folclore, né? Você vai poder falar, né? Você vai falar sobre a Yara, você vai falar sobre... É bom. Assim, eu tô gostando. Agora, tomando cuidado, daí aqui tá, de pegar o material certo para criança. Eu não posso se colocando... Sim. A Deus dará, né? As coisas que eu trabalho. Essa caixa de brincar, ela tem uma idade, assim, específica, ou você... Então, assim, a idade que eu tô trabalhando, porque eu já vendi, já foi... Eu peguei crianças de 3 anos, crianças de 11 anos. O 11 foi mais pelo desafio de montar, não que vai brincar, mas é o fato de você criar em cima, como arte, né? Como arte. Mas eu acho que não tem uma idade. Eu acho que você estimula a criatividade. E a partir dali você vai para outros segmentos, né? Mas normalmente assim, a faixa que eu já vendi é dentro dessa faixa etária. Até adultos querendo aqui brincar. Né, Samantha? Não precisa aumentar a idade para cima. Então, Você tem professoras, sim, né, Lívia? Que podem pegar esse material, fazer do jeito que, né, ainda vai contar uma terapia fazendo, sim. E depois trabalhar na sala de aula. A mãe também em casa, ela pode fazer junto, né? Pode fazer ela o boneco dela, a filha o boneco da filha. Por exemplo, as opções o ET, por exemplo, eu mando opções de anteninha, né? Uma das opções é um parafuso. Que legal. Entendeu? Uma das opções é parafuso. Tem outra opção que é aquele percevejo que você coloca e abre, né, de caderno. Outras são as bolinhas. Então, é você olhar um livro. Eu não sei se você lembra desse livro, Samantha. Parece, mas não é. Eu trabalhei muito na Pestalozzi. Eu posso mandar depois para vocês. Super recomendo esse livro. Sim. Esse livro, ele é
assim, quase como uma bíblia, né? Porque você cria objetos e você cria cenários com o teu cotidiano, né? Então é isso que eu coloquei dentro da caixa para brincar. É você olhar e ver que o parafuso vai virar antena, que o botãozinho vai virar o nariz, né? Que a tampinha, o lacre da latinha, né? Para não fazer comercial, o lacre não é aqui, vai virar o botãozinho de apertar, né? E por aí você vai criando. Tanto que, assim, eu não gosto de falar, vai ser desta maneira, de travar a criança. Tanto que, assim, o cinto do pirata, eu mando, como são 2 bonecos, a caixa vai para a criança confeccionar 2 bonecos, independente de se é menino ou menina, né? Pode montar. Então, vai brinco, vai o colar, vai bigode, vai, né? E daí o cinto, daí eu monto um cinto eu monto, o outro eu deixo livre. Eu coloco o anel de madeira e atira. Se a criança quer colocar como cinto, coloca, daí ela vai montar outro cinto, senão aquilo vai virar outra coisa, né? Então, lógico que algumas coisas eu preciso mandar, como o corpinho costurado, uma mãozinha costurada, a roupinha meio que pré para a criança só terminar com a cola, né? Para facilitar, mas a decoração, os adornos é por conta dela. E daí você sai pegando outros materiais, né? Você sai viajando assim. Eu vou já deixar aqui meu protesto. Eu gostaria que você fizesse uma turma para ensinar a fazer trabalhar com papel machê. Assim. Eu sou Sim. louca para aprender a fazer isso. Mas a gente combina aí, a gente faz o papel, não tem, eu adoro. Porque ele tem as Vocês falam técnicas. de novo, Gente, tem tanto tempo, né, Samanta? Não sei, tem bastante tempo que... Foi bons Sim. tempos aquele, né, faz uma turma de papel machê, de Eu quero fantoche. também. Quando acabar tudo isso, né? Enfim, quando acabar essa questão toda, Sim. já vai pensando aí no curso para a gente fazer de bonecos. Então, porque tem várias técnicas, né? Esse aqui, por exemplo, é o simples, que é o fantoche, né? Mas tem o de suporte, da manipulação direta, tem outras, né? Tem outras linhas, assim. E ali que eu vou é para aquela mais artesanal, né? Mas tem também pessoas que trabalham, que assim dominam a arte dos bonecos realistas. Não é muito a minha praia. Eu até faço, trabalho com as massas e tal, mas eu vou para outro segmento. Mas podemos fazer assim, sem problema nenhum. E fazer esse laboratório de texturas também, né? Eu estava vendo aquela entrevista que vocês fizeram, esqueci o nome dela agora, aqui, sobre os tingimentos naturais. Tahia. Amei. Amei. Porque eu uso muita coisa nos meus trabalhos, né? De tingimento, assim. O chá, a canela, o cravo. Daí você deixa a canela em cima e faz aquela mancha de envelhecido, sabe? Eu gosto dessa linha, assim. Natural, né? Natural. Daí assim, para o caixa, para brincar, assim, eu ainda não desenvolvi, né? Porque, querendo ou não, você... eu acho que tem que ter mais maturidade, né? Para isso, tem que ter Mas é gostoso. Ainda imagina a criança criar sua própria guache para você pintar seu próprio boné. Daí vai para uma outra seara. Mas quem sabe, né? Mas quem sabe? Eu acho que a gente pode pensar nisso para o futuro. Muito legal. Verdade. Bom, Carla, e aí, você já falou algumas coisas, mas quais seriam os benefícios dessa prática da Caixa do Brincar na formação da criança? A criança, então vamos lá. Em primeiro lugar, ela vai trabalhar, vamos assim, na parte motora, né? Ela trabalha a parte motora da criança, ela vai trabalhar a parte de observação da criança, né? Ela trabalha toda a parte criativa e lúdica. Então, assim, você vai ter que cortar, você vai ter que colar, você vai ter que pegar peças pequenas, juntar, entendeu? Você vai ter que observar o que vai ficar de melhor, não é só colocar. Então, ali, em todas as opções que a criança vai ter, vão 3 tons de barbante, ou no caso de um outro, vai aquele outro material, estopa tingida, que eu mando, no caso do pré-histórico.
qual é melhor? O que eu vou usar? O que vai ficar bem? Entendeu? O que vai combinar? Então, ela começa a criar um padrão estético para aquilo, que é importante também, né? Assim, porque minha experiência que eu já tive com crianças, tem crianças que se preocupam e tem crianças que pegou, colou, foi para se livrar. E o caixa para brincar não dá para você fazer para se livrar. Entendeu? Você vai ter que sentar, você vai ter que pensar, e eu acho que o principal do caixa para brincar é a relação da criança com uma outra pessoa, ou com seu pai, ou com sua avó, ou com seu tio. É o lúdico, é você construir um momento. Porque, assim, infelizmente, a gente está vivendo um momento muito... Internet, é o celular, entendeu? Mães, e falo, na correria do dia a dia, entendo que tem que trabalhar, entendo que tá uma loucura tudo. Então tá, é mais fácil você entregar o celular numa criança e deixar a criança jogando do que você sentar e pegar um jogo de tabuleiro, né? De você sentar que você gosta, aí que a gente joga. Você fala, meu irmão até me manda, vamos jogar Banco Imobiliário, que eu amo. Aqui, ó, tá na mesa. Ontem eu joguei por aqui também. A gente tem. Esses, assim. Né? Nós viajamos, fomos no início do ano na fazendinha, as meninas ficaram jogando. Entendeu? É importante isso. Então, eu acho que o principal da caixa para brincar é isso. É estimular a parte motora, a parte criativa e principalmente a parte social da criança. Entendeu? Sim. Fundamental. Bom, e a paciência, né? Tem esse detalhe, a paciência, porque a criança tem que pegar a cabeça, ela tem que pastelar a cabeça, fazer papel machê enquanto a cabeça está secando, a criança vai trabalhar o corpinho, depois a cabeça secou, ela tem que saber esperar. Então, e se não der certo também, ela vai ter que reconfigurar ali. Exatamente, ela vai ter que aprender, né? Então, que é muito difícil, né? A criança, ela aprontou, ela já quer que fique pronto, ela começou, ela já quer que termine. E não é assim, né? Então, eu acho que é um projeto legal. Tô bem satisfeita com o resultado. Bom, e você tem interesse dentre esses vários projetos seus? Algum deles você tem interesse em levar para dentro da escola? Você já pensou nisso? Assim? Eu acho que o caixa para brincar é uma coisa que dá para levar para dentro da escola, né? Porque você pode... É possível você criar uma temática, é possível você criar esses bonecos e trabalhar em cima de uma proposta. Hoje a gente vai contar uma história, vamos trabalhar na parte de história. Eu penso assim, porque o lúdico, a criança aprende muito mais, né? Então vamos falar sobre... Conta até o povo africano, a origem, como surgiu, alguns costumes, algumas lendas africanas, lendas folclóricas, né? E montar. Então a criança está montando, enquanto está montando e você vai contando um pouco daquela história, né? Vamos falar sobre uma tribo X e você vai contando sobre aquela tribo fixa, em termos de cor. Daí você faz o estudo de uma textura do que você vai trabalhar. A gente vai trabalhar com uma semente tal. A criança não vai esquecer. Que quando você começa a colocar a mão, você cria aquela memória, né? Então, acho que o caixa para brincar é uma coisa que dá para levar para dentro da escola e depois vira pecinha de teatro, vira N coisas. E através dos fantoches você também descobre muitos problemas também, né? Porque a criança coloca nas suas histórias o que ela está sentindo, o que ela está vivenciando. Muitas fazem isso. Então, tem um projeto, por exemplo, das peças que eu trabalho, muitas vão em escolas, né? Então, mas aí foge do meu controle, entra com a parte da produção. Né? Mas assim, da Carla, eu acho que é caixa para brincar, um laboratório de oficinas, entendeu? De texturas, que eu amo a textura, sabe? Você montar um espaço cênico, você criar um personagem, você criar um figurino. A gente arte é isso, né? É difícil você pegar e encaixotar, né? Mas assim, eu tô gostando, assim, eu gostei muito de trabalhar com criança, né? É gratificante, é muito sincero, sabe? O olhar deles, assim, quando eles vão descobrindo que aquilo pode virar uma outra coisa, pode se transformar em alguma coisa, né? Assim, eu lembro que a minha filha, quando estava no primeiro ano, teve justamente nesta feira da escola e ela teve que fazer sobre os animais.
E ela escolheu, talvez por conta do blue, né? Do rio, ela fez arara azul. E era com materiais reciclados, né? Então ela utilizou aquela embalagem de sabão líquido e cortou todas as penas em plástico. Uau. Lógico, trabalhando junto com ela. E fizemos o blue todo ele em PET, né? Respeitando a cor do material. Então, é isso, né? Olha, eu tô aqui. Manda depois a foto para vocês. Eu vou mandar a foto depois do blue. Nossa. Por favor. Bom, eu mando. Carla, a gente gostaria muito de agradecer por você ter aceitado esse convite. A gente ficou muito feliz. Eu realmente falei que eu fiquei boba, porque assim, a gente aprende muito sempre nesse projeto e ver essa potência que é a arte em vários segmentos, e cada vez, né, que a gente vai encontrando pessoas no nosso caminho fazendo coisas assim completamente diferentes. Eu imagino que acontece também na cabeça da Samantha. Na minha cabeça vai explodindo assim as ideias. Eu posso fazer isso na sala, eu posso. Eu acho incrível o trabalho de vocês, que vocês estão fazendo. Eu que agradeço, e assim, para mim foi mais um desafio. Eu tinha comentado com a Samantha, eu tenho uma dificuldade imensa, tanto que eu falo, eu trabalho nas coxias, né? Eu não gosto de pôr a cara. Eu não sei como dei aula, mas por aí. Se encarar uma turma não é fácil, né? Mas eu sempre procurei ser muito amiga dos meus alunos. Mas assim, falei, cara, eu tenho que superar isso, eu tenho que cortar essa barreira, meu Deus do céu, não dá não, né? Foi tranquilo, não foi? Foi uma delícia, né? Uma delícia. São tantas coisas que estão, assim, e é muito bacana o que vocês estão fazendo. Assim, eu tô encantada. Tô encantada. E a gente aprende todo dia um pouquinho, né? Isso é bom. Entendeu? Eu falo, quando eu parar de aprender, é porque eu morri. Porque é gostoso, né? Esse desafio, é gostoso você se superar. Eu falei, menina, eu vou ter que falar. Vou fazer. Eu falei, que eu sou daquela que o Alexandre Lino, né, que é dono da Cine Teatro, que ele é ator, né, produtor, empreendedor, um amigo do coração também. Ele, sempre que acaba o primeiro dia de estreia, ele chama o pessoal para subir no palco. Sempre, chama a equipe toda. Eu fico quase morrendo. Subo, né? Subo, mas quase morrendo. Porque eu tenho essa dificuldade mesmo de me expressar. É absurdo, assim. Mas, assim, eu nunca consigo colocar tudo que eu quero falar, né? Eu penso e falo, gente, você podia ter falado aquilo, você podia ter falado... Mas, assim, eu acho que eu consegui passar um pouquinho, né, tudo que eu tinha em mente, assim. Não se engane, você trouxe uma bagagem imensa pra gente aqui. Foi uma delícia conversar com você, né? Sempre de uma forma leve, assim, você traz tudo com uma leveza. É um peso porque traz essa bagagem, mas vem com a leveza da sua energia, né? Que é muito gostosa. Então, a gente agradece realmente de coração por essa manhã que a gente vai levar no coração. Eu que agradeço. Que muitas pessoas possam experimentar também, tanto essas vivências que você falou aqui, como também que possam experimentar a caixa do Brincar, que a gente vai deixar aqui embaixo. Depois que eu falei, vou mandar, vocês vão se divertir montando uma caixa para brincar. Eu acho que espero que vocês gostem, né? Que vocês depois me dão um feedback, que é sempre bom, né? Eu sempre quero ter o retorno, né? Eu sempre peço isso, porque é assim que a gente aprende, né? Nem sempre, né? Aquilo que eu falei lá, que você imagina vai dar certo, vai acontecer da melhor forma. Então sempre é o melhor para o projeto. Então a caixa para brincar tem que ser o melhor para aquela criança, né? Então, eu sempre me coloco à disposição. Tem que me chamar, me chama, a gente conversa, a gente tira as dúvidas, né? Porque faz parte. E assim eu sigo nos meus projetos, sempre muito aberta, né? Tá com dúvida, tá com problema, me chama. Quando era professora, tá com dúvida, me chama. Então, porque a gente tá aqui, a gente tem que se doar, né? Faz parte pelo menos faz parte da minha essência, essa coisa do se doar, né? Então, é isso. Muito obrigada. Obrigada também quem assistiu até agora. Muito sucesso aí nos projetos futuros, né? E a gente está aqui com parceria sempre, tá? Um beijo. Beijo.
Tchau, tchau. Tchau. Tchau.